Vamos falar de contas a pagar. Como sempre lembramos, o ideal então, no momento de estar assistindo esta videoaula é estar com o Sidcom aberto simultaneamente para que se faça já alguns lançamentos dentro do próprio sistema, para que vá se habituando com as telas, com a navegação, com a forma de fazer os lançamentos, sendo que também sempre vamos ter o procedimento correspondente, como estamos vendo aqui. Então, temos aqui o procedimentozinho de contas a pagar, que é uma espécie de uma reprodução do manual online do sistema, que está embutido ali no próprio sistema, porém com detalhes de formatação do que seria a rotina, o dia a dia da sua empresa, recursos que a sua empresa irá utilizar ou não. Então temos aqui num gridzinho, numa telinha inicial aqui do nosso procedimento de contas a pagar, alguns tipos de movimentos que o Sidcom gera automaticamente no contas a pagar. Por exemplo, as notas fiscais de compra de mercadorias, gera então os débitos. No caso de alguma devolução de compra realizada junto a seus fornecedores e que tenha que gerar uma devolução, o sistema gera automaticamente no contas a pagar um crédito para a sua empresa, um valor a ser abatido dos débitos que serão pagos para o seu fornecedor. Movimentos contábeis, que é o nome que damos para movimentações sem produtos, para débitos avulsos, para outros tipos de lançamentos que nós vamos exemplificar. Entre outros, né? Despesas, compras de mercadorias, móveis, equipamentos e por aí afora. Então, nós temos no menu do sistema Pagar o acesso a alguns recursos dos movimentos de contas a pagar, sendo que também temos algumas tabelas básicas referentes a este módulo. Por exemplo, o cadastro de bancos, que, a exemplo do que já vimos no módulo contas a receber, no procedimento de contas a receber, algumas coisas devem ser editadas aqui na tabelinha no cadastro de bancos. Num primeiro momento, o que podemos dizer é que o padrão, tanto para contas a pagar quanto receber, é praticamente o mesmo em sua maioria aqui no cadastro de bancos, porque teria a opção de cobranças em carteira, depois os bancos, no caso de boletos, mas aqui no final temos o que seria referente ao contas a receber, já visto anteriormente, muito provavelmente você já tenha visto alguma coisa sobre contas a receber, que é onde se faz a edição aqui destas opções de recebimentos, por exemplo, recebimentos de seus clientes através de depósito bancário. E aqui no módulo contas a pagar, faríamos então uma edição aqui de cheques a pagar dos bancos que a sua empresa utiliza, dos bancos que você trabalha, para ter então o controle efetivo das movimentações das contas, tanto em recebimentos quanto pagamentos, tanto entradas quanto saídas de valores, só para exemplificarmos. Depois teríamos os procedimentos em si de inclusão de contas a pagar no sistema. Vale ressaltar aqui também que podem ser lançados qualquer tipo de movimentação com fornecedores, por exemplo, aquisição de mercadorias, serviços, produtos de uso e consumo interno, além dos produtos que são utilizados para comercialização,
bem como equipamentos e coisas do gênero. Vamos ver alguns exemplos já já. Temos como gerar um histórico de contas a pagar, de compras, de aquisições, de despesas realizadas anteriormente à implantação do SIDCOM, anteriormente ao início do uso efetivo do SIDCOM. Então vamos ver que isso também é possível ser feito através do que chamamos de comprovante contábil. Então, já partindo diretamente para exemplos, nós vamos então tratar logo de gerar algumas movimentações no sistema, em vez de ficarmos nos detendo muito aqui na parte teórica, na parte documental do assunto. Então, acessando o SIDCOM, nós temos, já vimos então a parte ali da tabelinha de bancos, não exige maiores configurações semelhante ao módulo de contas a receber, porque todas as movimentações que geramos no contas a pagar, sejam elas automaticamente em função de compras, notas fiscais de compras que tenhamos lançado no sistema, como outros exemplos que vamos ver aqui, não se obedece um critério de condições de pagamento ou coisas assim previamente cadastrados. No caso do contas a pagar, as parcelas, os compromissos gerados com fornecedores são gerados na hora em que se faz o lançamento. Qualquer edição também pode ser feita no momento, ou posteriormente na manutenção de débitos em aberto. Então, o que vamos ver inicialmente é que no nosso contas a pagar, na nossa previsão de contas a pagar, já temos aqui alguns lançamentos de previsão aqui de contas a pagar, em função de movimentações que geramos no sistema e que alimentou automaticamente aqui esta previsão de contas a pagar. Então temos aqui já um bocado de lançamentos aqui, enfim, valores não muito grandes, mas que servem como exemplo. E vamos simular mais alguns. Aqui no caso, podemos até pegar um período maior para ver o que mais o sistema nos trará aqui em termos de valores, aumentou um pouco. Então, temos aqui como exemplo também um fluxo de caixa simplificado, porque numa sequência lógica aqui no sistema, se já falamos, se já foram vistos os procedimentos, as operações de contas a receber, movimentações de contas a receber, e aqui agora estamos vendo movimentações de contas a pagar, consequentemente também temos um fluxo, ou seja, o sistema, em função de alguns parâmetros pré-definidos aqui na hora de solicitarmos o nosso relatório, vamos ver então, podemos visualizar aqui um fluxo de caixa em gráfico ou num relatório detalhado, onde temos então aqui numa coluna todos os compromissos a pagar dentro de um determinado período, todos os compromissos a receber, e lá no final vamos ter total a pagar, total a receber, o saldo restante deste fluxo. Então aqui temos um resumo de previsão de contas a receber e pagar e, consequentemente, o que vai gerar de saldo. Então, vamos começar simulando então a inclusão no sistema de uma despesa avulsa, uma despesa que não tenha sido gerada automaticamente pela compra de produtos.
Teoricamente, se temos que pagar alguma coisa, é porque compramos alguma coisa, ou um produto, ou um serviço. Então vamos partir desta lógica para dizer que nós vamos lançar um movimento com o fornecedor. Podemos ir ali pelo compras, lançamento de notas, ou aqui mesmo por este ícone, onde faríamos os lançamentos das notas fiscais de entrada, de compras de mercadorias. Mas o que vai mudar aqui nessa operação é que nós vamos usar um comprovante contábil, um comprovante que não movimenta mercadorias, seria apenas uma movimentação financeira, não movimenta produtos em estoque. Então vamos incluir notas, a nossa filial, a matriz como padrão. Podemos pegar um fornecedor qualquer aqui. Vamos pegar aqui um de alimentos, por exemplo. Ou melhor, vamos pegar um de material de escritório, por exemplo, aqui uma livraria. Só para darmos um exemplo. E aqui o comprovante, que é o que determina o tipo de operação que estamos fazendo, então podemos simular da seguinte forma, já ressaltando que este lançamento que estamos fazendo no momento é para gerarmos parcelas, gerarmos débitos, pendência financeira na previsão de contas a pagar, no módulo de contas a pagar. Não seria aqui um movimento à vista, que até poderia ser, poderíamos aqui gerar movimentações à vista, no caso de não termos o módulo tesouraria. Se a sua empresa possui o módulo tesouraria então serve para controle de saldos das contas e é nele que vamos lançar movimentações à vista, seja de recebimentos ou de pagamentos. Lançamentos esses que não estejam previstos no contas a receber, no contas a pagar. Então aqui nós podemos pesquisar, por exemplo, sempre usando o critério de digitação padrão, por tudo maiúsculo, por exemplo, vamos colocar aí material. E temos aqui material de expediente, era o que queríamos para lançarmos para uma livraria, por exemplo, material de consumo interno. Então aqui podemos utilizar a série. Se não tivermos um documento que tenha informação da série, ou se nem mesmo tivermos um documento no momento que estivermos fazendo essa digitação, podemos utilizar a série U e aqui o número do documento, se tivermos. Caso contrário, vai ter que ser informado alguma coisa aleatória e adotado algum critério de controle. Enfim, vamos informar aqui um número de documento e o sistema pergunta se queremos fazer a inclusão. Antes de mais nada, vamos observar que estas abas que estamos vendo aqui em cima, que normalmente ficam disponíveis quando damos essa confirmação aqui, se estamos movimentando um comprovante que gera movimentação de estoque, produtos, enfim, neste caso vão ser todas elas retiradas aí, não vão ficar disponibilizadas, porque estamos utilizando um comprovante contábil para gerar apenas movimentações financeiras. Então, no momento que confirmamos, como eu disse, saíram as abinhas, ficamos apenas com a tela principal e depois as opções de pagamento. Neste caso, temos a opção sim de editar a data de entrada, se for o caso, a data de movimentação, né? Enfim, da entrada desse lançamento, da compra, enfim. Temos aqui a data em que a nota foi realmente emitida, né? Gerou esse movimento, e também a data de ICMS, se for o caso. Aqui, novamente, semelhante a lançamentos de notas fiscais de compra,
temos um campo referente a documento, onde pode constar aqui um número de nota fiscal ou informações que se façam necessárias para o módulo SPED, para empresas que utilizem este módulo. Assim como o campo seguinte, de situação no SPED. Então, são coisas bem específicas. Aqui temos o centro de custos para alocar essa despesa com um determinado centro de custos, porque poderemos depois tirar relatórios verificando para que setor da sua empresa foi vinculada essa despesa. Por exemplo, setor administrativo. E temos a opção de colocar alguma observação. Código fiscal, CFOP inoperável, não estamos movimentando uma nota fiscal. E nem mesmo ordem de compra. Isso aqui fica desabilitado porque não está envolvendo produtos. Poderíamos também aqui nessa observação especificar que materiais de expediente compramos, porque isso pode ser verificado, consultado depois em relatórios. Então, se colocarmos aqui nas observações que o material de expediente foi, por exemplo, formulário A4 para impressora, canetas, enfim, alguma coisa assim. Vamos aqui no total bruto informar o valor total dessa despesa. Né? Então, gastamos aí, vamos supor, R$100. Né? Aqui, vale lembrar que, se estivermos lançando, por exemplo, uma previsão de contas a pagar relativa a salários de um funcionário, poderemos ter o funcionário cadastrado como um fornecedor, porque ele é um fornecedor de serviços. Nós temos um comprovante específico lá referente a salários. Poderíamos aqui fazer um lançamento único para um ano inteiro, por exemplo. Pegar o valor total dos salários do funcionário no decorrer de um ano, lançarmos aqui no valor bruto, para depois na aba de pagar, na aba de informações de como vai ser efetuado esse pagamento, dividirmos pelo número de parcelas, 12 meses, por exemplo. Aqui teríamos a opção de informar algum desconto, alguma despesa acessória, algum seguro, frete, enfim, dependendo do tipo de lançamento. Ou melhor, seguro temos um campo específico aqui. Mas lá poderíamos informar alguma despesa acessória, enfim. E, eventualmente, pode até haver a necessidade de um arredondamento no valor da nota. Temos um campo específico aqui para isso. Então, o que acontece? Podemos agora, então, já informar como vai ser efetivado este pagamento. Poderíamos aqui dizer o seguinte: no caso de não utilizarmos o módulo tesouraria, poderemos dizer que vamos pagar esses R$100 em uma parcela, num prazo de 0 dias, porque ao gerarmos o débito, teremos gerado com vencimento para o próprio dia. Então, basta lançarmos esse débito e logo depois darmos a quitação, se foi um pagamento à vista. Eventualmente, não sendo este o caso, vamos aqui excluir, então, o débito que nós geramos para fazermos de uma outra forma. Por exemplo, esses R$100 vão ser pagos em 2 parcelas quinzenais, vamos colocar aqui intervalos de 15 dias. Não necessariamente precisamos informar uma data de vencimento, porque podemos fazer já a edição dessas datas, e ainda poderíamos aqui informar se
vamos pagar isso via banco, via depósito bancário, cheque, enfim, aquelas opções que nós vimos lá na tabelinha de bancos. Então aqui geramos os débitos, né? Então gerou a primeira parcela 15 dias após a data do movimento, né? Certamente aqui ele está levando em conta que existe o vencimento cairia aqui num final de semana ou coisa semelhante, então ele avançou um pouquinho aqui a data inicial e a segunda parcela, que poderia perfeitamente ser editada, tanto em questão de data quanto em questão de valores, caso tenha que se fazer um ajuste diferente aqui. Sempre lembrando que o sistema faz uma verificação da informação, da consistência desse valor, e se tivermos uma pequena diferença de centavos aqui que seja, no momento que editarmos algum desses valores, o sistema vai alertar, não vai deixar concluir o lançamento sem que se corrija os valores para que fechem 100% do débito. Então aqui lançamos o débito e ainda estamos com essa movimentação pendente, porque para finalizar temos que clicar neste lançar aqui de cima e aí então lançar no movimento, apenas movimento, porque não temos produtos, não temos estoque, movimento financeiro apenas. Agora está lançado, podemos inclusive visualizar esse movimento, está aqui então o nosso comprovante material de expediente, valor, as parcelas, inclusive com a observação que nós inserimos no movimento e que é repetido nas parcelas, em cada uma delas. Semelhante ao que vimos em contas a receber, semelhante aos recursos do contas a receber, aqui no contas a pagar nós temos também a opção de fazermos a quitação dos débitos ou modificarmos débitos pendentes. Na modificação de débitos pendentes, seguindo o que diz aqui no documentinho, que aqui também existe a instrução de como fazer a modificação de débitos pendentes, né? Manutenção das contas a pagar, entre elas a modificação dos débitos pendentes. Então podemos aqui pesquisarmos um determinado fornecedor, onde teremos aqui as parcelas que devemos para esse fornecedor, né? Aqui ainda temos uma informação de como pode ser feita esta pesquisa. E aqui podemos então pegar um determinado débito e dizer que vamos alterá-lo. Vamos pegar esse primeiro aqui que já está selecionado, então, em amarelo, e podemos aqui alterar a data de vencimento, porque em função de alguma necessidade renegociamos o débito, a data de vencimento com o fornecedor. O campo valor, por exemplo, não é permitido editar. Podemos fazer outros tipos de desdobramentos, mas podemos editar o vencimento, o local de pagamento, que aqui seria o Banco do Brasil 001, e ainda editarmos algum tipo de observação. Por exemplo, se você estiver destinando um cheque para o pagamento dessa parcela, poderá aqui ter uma digitação padrão, um formato padrão de digitação que identifique o número do cheque e de qual banco é o cheque que você está utilizando para destinar a este pagamento.
Temos a opção aqui de pegarmos determinados vencimentos e juntarmos. No caso, somente quando tivermos mais de um movimento, por exemplo, aqui onde temos 3 parcelas, podemos pegar e dizer que queremos juntar. Então, como nós selecionamos a parcela número 1, o SIDCOM nos dá aqui as opções de juntar essa parcela número 1 com a 2 ou com a 3. Tá? Se for o caso de pegarmos essas 3 parcelas e juntarmos todas elas para termos uma única, dependendo do acerto de pagamento que estivermos fazendo com o nosso fornecedor, podemos juntar a 1 com a 2 primeiramente, teremos a soma das 2 parcelas numa única e logo a seguir então juntar com a 3 e passaremos a ter uma única parcela no valor total. Então temos aqui inclusive o cálculo já do valor que estaria resultando a soma das 2 parcelas em questão no momento. E ainda temos a opção de pegarmos uma determinada parcela e parcializá-la, ou seja, negociamos o pagamento de parte do débito com o fornecedor e vamos pagar o restante depois de um determinado prazo, enfim, vamos negociar um vencimento que será informado ali. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos pagar um pouco mais da metade, então, desse valor num primeiro momento. Podemos, inclusive, aqui editar essa data de vencimento, porque negociamos um prazo para dar essa primeira parte. E o restante, o sistema já está calculando ali. E também podemos fazer aqui a edição de data. Por exemplo, vamos pagar 30 dias mais adiante. Então, aqui fizemos já uma parcialização. Então, o nosso documentinho número 882, que era uma nota de compra lá com o fornecedor, está indicando aqui que teve uma parcialização e temos aqui a data da compra original e os vencimentos que informamos aqui, 2/10, 2/11 e já a parcialização. Então, são recursos semelhantes ao que temos no contas a receber. As telas são muito parecidas, inclusive, e os recursos, sendo que é mais simples aqui porque geramos as movimentações de imediato ao fazermos os lançamentos. E vamos exemplificar então aqui uma quitação. Então podemos aqui fazer quitação de débitos semelhante ao contas a receber também de 2 formas. A tela é exatamente igual. Fazemos aqui o incluir com a filial, se for a nossa matriz já está informada. Comprovante e série é padrão e o sistema numera automaticamente. Quando chegamos aqui é que temos a semelhança também com o contas a receber, que seria buscarmos um fornecedor específico para verificarmos as quitações que temos que fazer com ele, e aqui estamos vendo os valores que editamos ali agora há pouco, os 3.122 e os 3.000, na manutenção das parcelas, então já está atualizado, onde poderíamos aqui dizer, vamos pagar todos esses débitos, então podemos selecionar todos de uma vez só, né? Marcou tudo, são 7 débitos o total, né? Ou não, poderíamos fazer algo mais aleatório. Então, vamos pegar novamente aquele nosso fornecedor lá, só para darmos mais um exemplo, né? Que é então o de selecionarmos alternadamente
com inclusão de juros, etc. Aqui, na verdade, estamos pegando um valor negativo. Por quê? Isso aqui foi uma devolução feita para um fornecedor, o que gerou um crédito para a sua empresa. E esse valor ele vai aparecer aqui porque ele também deve ser quitado. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui que pagar nesse dia os 3.000 e no mesmo dia estivesse constando, na mesma data de vencimento, este crédito para a sua empresa de 200 e poucos reais, marcaríamos os dois aqui para fazermos a quitação e o sistema iria informar que você efetuou um pagamento de 2.780 e poucos reais, em vez do 3.000 que deveria ter sido pago originalmente, porque tinha um crédito a seu favor, certo? Por exemplo, vamos justamente pegar os 3.000, então, e vamos ver que aqui, 2.787,30, ou seja, a diferença, né? E aqui poderíamos então já gerarmos o recibo, a quitação, efetivamos o pagamento. Como aqui estamos utilizando o módulo tesouraria, a exemplo do que demonstramos no contas a receber, precisamos informar de que conta saiu esse valor. Então vamos dizer que saiu do nosso caixa geral, já que não editamos ainda lá no planinho de contas do tesouraria nenhum nome de banco para exemplificar. Mas enfim, aqui sempre vai ser um ou outro banco se a sua empresa tiver mais de um, ou um específico se trabalhar com apenas um. E lançamos. Podemos então visualizar esse recibo. Aqui está a baixa de débitos, a quitação de débitos que fizemos com o fornecedor e, como eu disse, os 3.000 reais, o crédito de 212 que a sua empresa tinha e o que efetivamente foi pago. Então, o que efetivamente saiu aqui do seu caixa geral, que foi a informação que colocamos de onde saiu o valor. Também aqui podemos, se efetivarmos uma quitação de forma errada, indevidamente, eliminar o movimento. O sistema pergunta se vamos eliminar o recibo e remontar os débitos, ou seja, a dívida vai ficar em aberto novamente. O SIDCOM vai continuar mostrando como não pago, como um débito pendente lá no contas a pagar, lá na aba débitos do cadastro do fornecedor e assim por diante. A outra opção é fazermos a mesma inclusão de uma quitação de débito, utilizando o cliente, ou fornecedor, melhor dizendo, 10.000, que também é a sua própria empresa. Com este critério, nós vamos ver que temos aqui uma segunda opção de filtros, mas, em resumo, traz todos os débitos que a sua empresa tem, conforme os filtros informados ali, independente de quem seja o fornecedor. Então aqui, por exemplo, temos um fornecedor, aqui temos fornecedores que na verdade seriam os próprios vendedores da sua empresa, porque tem que ser efetuado pagamentos de comissões, assim como temos aqui mais adiante outros fornecedores. Então, a exemplo do que ocorre com o contas a receber, que ou informamos um cliente específico ou o cliente 10.000 para que venham todos os clientes que estão lhe devendo, aqui no contas a pagar a mesma coisa. Ou informamos um fornecedor específico ou fornecedor 10.000, que é a sua própria empresa por padrão dentro do SIDCOM, e mostra todos os débitos que poderão ser pagos. E semelhante então ao que vimos agora mesmo, há poucos minutos, selecionamos então os débitos, geramos então a quitação do recibo, teremos um relatório do que foi pago e será dado baixa, então será dada a quitação dentro do contas a pagar aqui no SIDCOM e, consequentemente, em relatórios e consultas lá no cadastro de fornecedores e assim por diante. Então, sempre que
realizamos uma quitação, o SIDCOM muda, por exemplo, esses títulos quitados saem do relatório de previsão de contas a pagar e passam a constar do contas pagas. Assim como lá no módulo de contas a receber, o que seria previsão de contas a receber, depois de quitado, também passa a constar como contas recebidas. O fluxo de caixa simplificado nós vimos agora há pouco, no início dessa videoaula, e ainda teríamos aqui uma opção, conforme os seus módulos contratados, de um diário auxiliar de cliente-fornecedor, onde poderíamos aqui ver movimentos apenas de cliente ou de fornecedores, com determinados filtros, enfim, onde podemos aqui então ter também mais um grupo aqui de movimentos, enfim, podemos aqui filtrar os comprovantes que queremos ver, né, neste relatório. Então aqui podemos, por exemplo, a nível de cliente, filtramos lá comprovantes de venda através de pedidos e de venda a balcão. Então aqui teríamos um relatório que também pode ser definido aqui como nós queremos, mais alguns filtros aqui, enfim. Então temos como fazer diversos tipos de consultas relativas à parte financeira. Então o módulo de contas a pagar, como ele é um módulo que exige menos pré-requisitos e configurações, é um módulo que pode ser visto assim rapidamente, como vimos, lançamentos feitos de forma bastante simples também. Como já foi comentado anteriormente, alguns gerados automaticamente em função das notas fiscais de compra dos produtos comprados e outros então informados, como demos o exemplo agora há pouco, utilizando comprovantes contábeis para que se lance despesas com salários, com encargos sociais, com manutenção predial, veículos, entre tantos outros, né? Material de expediente, etc. Então, falamos sobre o nosso contas a pagar, lembrando sempre que, além do documentinho correspondente para consultas, para um passo a passo na hora dos seus funcionários precisar esclarecer alguma dúvida, além do manual online do sistema. Temos videoaulas no nosso site, que pode ser acessado diretamente daqui deste link SIDCOM. E também, sempre qualquer dúvida poderá ser tirada após a implantação com o nosso suporte online e durante o processo de implantação com o implantador, a pessoa que estiver dando o acompanhamento da implantação na sua empresa e fazendo os treinamentos com seus usuários. Vale lembrar também que determinados movimentos no sistema, determinados procedimentos, se um funcionário seu não conseguir executar, é porque na definição de senhas e permissões do usuário não foi definida, não foi dada alguma permissão para o usuário para que ele possa gerar um determinado movimento e sempre detalhadamente em função de funções de cada funcionário e de módulos que ele poderá acessar, tanto compras quanto vendas, quanto a parte financeira, como estamos vendo aqui. Com isso, então, concluímos a nossa videoaula de contas a pagar.